Vamos avançar na leitura da segunda parte do segundo capítulo deste livro, Das Buch von Jenseits de Boinha, o livro do além, ou o livro da vida depois da morte. Vamos entrar no segunda parte do segundo capítulo, onde depois de termos falado dos níveis mais elevados do universo, do seu plano espiritual, verdadeiramente unificado pela potência de vontade de todos os mestres e grandes seres que aí conseguem ter a sua consciência, vamos continuar a ler, traduzindo diretamente da versão francesa corrigida pela versão alemã que acabamos de mostrar. Mas existem também outros mundos de percepção pelos sentidos espirituais, os mundos do conhecimento obscuro e da vontade desviada. São os mundos daqueles que chegam ao mundo espiritual sem se terem conseguido libertar dos apegos estreitos às quimeras ou ilusões daqui de baixo e aos encadeamentos dos pensamentos terrestres, incapazes de se elevarem com uma consciência plenamente desenvolvida até aos cimos do conhecimento claro do Espírito Criador. Cada um desses que ficaram encadeados de tal modo forjam no plano espiritual de percepção um mundo interior factício, ilusório, conforme às imaginações de que eles já estavam cativos sob a terra. Mas tal produto da sua vontade não terá uma existência durável, pois cada um quer outra coisa que o outro e destrói sem cessar a obra do outro. Contudo, mesmo esses mundos fictícios subsistem por milénios e devem a sua existência às concepções coletivas de imaginação, que nós podemos chamar as egrégoras, comentaremos nós, que foram mantidas e alimentadas com muita fé sobre a Terra. As criaturas inconscientes destes mundos estão sempre em constante luta contra os seus antagonistas, contra todas as vontades que prosseguem o outro fim. Vós não calculais a quantidade de intolerância religiosa, de discórdias nacionais e de outros conflitos que existem aqui na Terra. Não são senão repercussões das furiosas lutas defensivas que se realizam nesses reinos fictícios que o homem criou desde a aurora dos tempos nas regiões inferiores do mundo da percepção sensorial espiritual. Tudo o que sobre a Terra é sinceramente acreditado e querido, desejado, produz nas regiões inferiores de percepção pelos sentidos espirituais, nessas regiões, um mundo correspondente a tal crença e a tal vontade. E essa durará enquanto tal crença ou vontade subsistir na Terra, e faz com que os seres animados por essa mesma crença e vontade sejam aspirados ou atraídos para essas regiões. Todos os elementos que na Terra se combatem encontram-se igualmente em estado de hostilidade no mundo de realização ilusória que eles criam de acordo com sem se consciencializarem bem nessas regiões de percepção pelos sentidos espirituais. E esses elementos que se dilaceram espiritualmente agem em retorno também pelas suas forças hostis sobre a humanidade terrestre.
Uma influência recíproca mantém dos dois lados a batalha, a hostilidade e do ódio. Contudo, estes mundos particulares, estes reinos ribeirinhos do espírito, serão um dia aniquilados, mesmo que a sua existência pareça estar assegurada por éons de tempo, por milénios. O único mundo espiritualmente conformado, cuja duração é eterna, é aquele que deve a sua criação a uma vontade coletiva eternamente unida, penetrada pela luz do conhecimento e inalterável, porque nela todas as vontades de afirmação individual se identificam com o amor eterno, fundamento primordial da vida imperecível. O amor eterno, fundamento primordial da vida perene, eterna, imperecível. Nós que vivemos no mundo eterno, certos da nossa eternidade, nós não combatemos qualquer orientação da vontade, nem qualquer crença, por mais condenáveis ou absurdas que elas se nos apresentem. Nós temos apenas que proteger, repito, nós não temos sequer que proteger o nosso mundo espiritual contra qualquer espécie de inimigos, pois todos aqueles que possam ser hósteis são incapazes de atingir o mundo no qual espiritualmente nós vivemos. Qualquer que seja o que eles possam ter ouvido acerca de nós, quaisquer que sejam os julgamentos que eles possam ter sobre nós, e através das suas opiniões e das suas ilusões, eles, contudo, não sabem do que é que nós rendemos testemunho, do que é que nós prestamos testemunho, tal como eles não poderão aprendê-lo antes que a sua cegueira espiritual tenha terminado. Assim, a sua vontade hostil só pode ser dirigida contra uma imagem da sua própria criação e jamais contra nós próprios, nem contra o mundo espiritual, que está aqui representado neste quadro de Boin-Ra, intitulado A Luz Musical, a Luz Sonora, Home. A sua vontade hostil não pode ser assim dirigida contra nós, nem contra o nosso mundo espiritual. Ora, nós vemos em profundezas insondáveis, acima de todas as altos cimos que são a nossa morada no espírito, esses mundos perecíveis, espirituais, que a vontade dominada, sujeita à terra, criou. E nós estamos sempre prontos a libertar aqueles que querem deixar libertar-se. Contudo, ninguém pode ser libertado por nós, a não ser que pela sua própria vontade pura, em toda a sinceridade para connosco, até às suas profundezas, exija de si próprio o que há de mais elevado e de mais iluminoso, perseverantemente acreditando na ajuda do amor eterno. Repito esta frase bastante importante: ninguém pode ser libertado a não ser aquele que, pela sua própria vontade pura, com toda a sinceridade para si mesmo até às suas profundezas,
exige de si mesmo o que há de mais elevado e de mais luminoso, perseverantemente acreditando na ajuda do eterno amor. Bem rara é esta vontade que se manifesta deste modo. Bem rara é a compreensão que só o esgotar das próprias forças estabelece o direito de ser socorrido. Esta frase também é muito importante aqui. Boinra apela a realmente mergulharmos fundo e sentirmos e darmos o máximo, e quando sentirmos que já não podemos, aí é que as energias vêm do interior ou do mundo espiritual e nos clarificam e harmonizam e nos enriquecem da nossa constituição anímica. Uma tal vontade e uma tal compreensão existem, contudo. E se bem que muitos apelos são como que cobardes jeremiadas de seres humanos, lamentações sobre os seus deveres que lhes competem, outros, contudo, que nos chamam, em verdade, realizaram já tudo o que se poderia exigir que eles realizassem pelas suas próprias forças. São só estes últimos que nós podemos libertar do domínio das religiões, das regiões de ilusões temporárias. Mais que toda outra ação espiritual que esteja em nosso poder, esta obra de libertação é para nós sagrada. Não conhecemos uma alegria, Freude, mais grande que a de ajudar aqueles que, ou um daqueles que se esforçam de se ultrapassar a si mesmo, de sair da obscuridade e das trevas e levarem-se para a luz. Os outros são obrigados a percorrer um caminho que nós não teremos que falar aqui. Eles também reconhecerão mais tarde ou mais cedo que o mundo espiritualizado que eles criaram não é o mundo da realização perdurável. Duro e amargo é então essa constatação. E a senda que lhes é oferta então para atingirem um dia a luz está semeada de espinhos. Eons podem se juntar aos eons antes que o ser que procura chegue por fim, ainda assim, ao primeiro dos graus que conduzirão à luz, à realização definitiva da sua aspiração, à raiz primordial, Urgrund, à raiz primordial, à origem ou causa do seu ser. Tudo o que eu dou testemunho aqui poderia ser tomado pelos sonhos estranhos do místico, obcecado pela sua imaginação. E eu não serei rigoroso criticando qualquer humano deste século que fizesse assim uma prova de perfeição contra as minhas palavras. Contudo, no vosso interesse, eu aconselho-vos mais de acolher estas revelações como narrativa de um homem que tem muitas coisas a dizer-vos sobre países longínquos e que vós ainda não conseguistes ter a possibilidade de aprender a conhecer. É mesmo possível que alguns se choquem com uma ou outra coisa que não estão acostumados a ouvir. Dita de outra forma por pessoas que estão desviadas, perdidas nas suas ilusões e que imaginam ter penetrado com os seus sentidos interiores despertos as regiões do mundo espiritual. A propósito disto, deve-se considerar que alguns seres humanos, revestidos neste aspecto de alguns dons particulares, têm sido capazes, através de um treino,
de entrarem nos domínios mais inferiores e mais periféricos do reino ilimitado da percepção sensorial espiritual, mas nenhum deles chega jamais ao reino interior, a resplandecente claridade do substancial espírito, se ele não for do número daqueles que são os guardiões mandatados da herança espiritual secreta da humanidade terrestre. Um pequeno número, mesmo destes aos quais foi confiada tal herança e que nascem aqui mandatados, tiveram ainda assim sempre de adquirir, primeiro, sob uma direção elevada, sob uma orientação elevada, um saber espiritual considerável e um poder prático, antes que, após longos anos postos à prova, eles fossem reconhecidos finalmente ou realmente como seres experimentados. Pelo contrário, os videntes que se creem autorizados a expor-vos com uma franca audácia os resultados das suas procuras nos planos superiores, como se se tratasse lá do domínio aberto à investigação científica, são, sem exceção, homens que, no melhor dos casos, tiveram acesso a uma ou outra destas regiões inferiores, que os designei como as regiões ribeirinhas dos modos de percepção dos sentidos espirituais. Alguns destes seres iludidos podem dar conta, com toda a boa fé, de coisas que eles efetivamente se aperceberam em algum destes reinos ribeirinhos, ou que mesmo um ser vivo do além, tomado por eles como um mestre, tentou mostrar-lhes, ele próprio, enganado pelo frenesi da sua certeza ilusória. O testemunho autêntico do nosso mundo, do universo espiritual, é bem mais raro que vós penseis. Esses a quem, por vezes, um testemunho chega, guardam-no, a maior parte das vezes, muito secretamente, com receio de profanarem uma coisa sagrada, divulgando-a a cada um que eles tiveram esse privilégio de aprender tal. Foi sempre exclusivamente do pequeno grupo de que nós fazemos parte que proveram os testemunhos autênticos, pois nós somos os únicos a poder trazê-los. Contudo, estas revelações foram feitas sempre em segredo, isoladamente a indivíduos que noite e dia se esforçavam de chegar à iluminação. Ora, por este modo de espalhar as sementes, a recolha do fruto permaneceu muito pequena, muito mesquinha, pelo que convém agora oferecer a todo mundo o nosso conhecimento experimental, na medida em que a palavra humana o permite de exprimir. Eu não me apresento diante de vós, exigindo ou pedindo que me deis uma confiança maior do que se faz em geral entre pessoas honestas. As revelações que eu transmito aqui pela minha palavra emanam da minha natureza espiritual eterna. Eu dou testemunho do mundo espiritual no qual eu vivo com os meus irmãos no espírito, embora simultaneamente eu partilho também convosco a vida sob a terra, sujeita a todos os deveres terrestres, e bem longe de querer subtrair-me a tais deveres. Eu, contudo, não trago
unicamente um testemunho do meu próprio conhecimento, pois cada palavra que eu escrevo está simultaneamente concebida em união espiritual constante com o conhecimento daqueles que são os meus irmãos no espírito e me estão unidos enquanto que sacerdotes do templo da eternidade, de que podemos ver aqui a imagem de uma pintura de Boi de Ra sobre o templo da eternidade. Possa cada um dos que lerem estas palavras fazerem a abstração total da personalidade exterior do seu autor, Boi de Ra, e pedirem somente em seu próprio coração se ele, o coração, se ele, Boi de Ra, pode encontrar um assentimento aí no coração ao que está a ser oferecido agora. Esta concordância, ou acolhimento, ou assentimento, ou aceitação do coração, não será senão que muito fracamente perceptível de princípio. Se o leitor está ainda animado de pensamentos e de ideias influenciadas pelos tais reinos ribeirinhos inferiores do modo espiritual da percepção sensorial. Quanto mais alto ele estiver elevado acima dessa zona de influência, mais claramente ele se ressentirá no seu interior a verdade das minhas palavras. Contudo, aquela pessoa que inconscientemente coopera à criação dos mundos inferiores na zona ribeirinha de percepção pelos sentidos espirituais e que, consequentemente, se encontra sob o domínio da ação exercida em retorno sobre ele pelos produtos da sua própria imaginação, esse, digo eu, não experimentará necessidade de inspiração a libertar-se dos seus próprios entraves. De igual modo, todos aqueles que consideram o domínio do pensamento abstrato como o reino do espírito só sorrirão à ideia da existência do espírito, do mundo eterno, realizando um mundo de eterna realização, de eterna completude, apresentando tantos elementos semelhantes aos do mundo físico da manifestação. Este ensinamento aqui é bem importante porque muitos filósofos e muitos espiritualistas e muitos budistas caem nestes extremos de não quererem ver que o mundo espiritual tem também uma existência de seres e de formas e que não é um mundo vazio e informe. E lembremos da Antártica Mental, ou de budistas, ou de outros seres que não foram tão longe da sua realização e caíram, tombaram vítimas de tais planos e concepções. Há ainda as maiores dificuldades em adquirir a noção que o mundo inteiro das manifestações perceptíveis pelos sentidos físicos, desde as manifestações mais pequeninas até às mais grandes, é a réplica de mundos de percepção sensorial espiritual. Isto é muito importante também de compreendermos. A pedra, a árvore, a natureza em si mesmo,
no seu macrocosmos das estrelas, das galáxias, tem uma realidade espiritual por trás da percepção física. Assim, essas pessoas creem-se com direito de rejeitarem sem exame tudo o que eu digo, considerando que está dentro do campo das fábulas e dos sonhos humanos de esperança. Contudo, tal erro de julgamento não afetará em nada a estrutura afetiva da realidade. Se não fosse uma superstição milenária, a qual diz que a realidade espiritual pode ser desvendada pelo jogo do raciocínio lógico, há muito que esta realidade, que eu dou agora testemunho, já não teria segredos, nem seria duvidosa para qualquer pessoa. Bem mais próximo da verdade estão as doutrinas dos sistemas religiosos antigos, pois no seu simbolismo muitas coisas foram conservadas aos seus tempos atuais, que trazem claramente a marca de seres humanos realmente conscientes do mundo do além, do Jenseits, au-delà em francês, aquele que dos nossos dias toda a pessoa que atualmente sabe ainda interpretar a linguagem dessas doutrinas simbólicas. Eu não ensino nada de novo, que para o espírito eterno do ser humano não existe outra beatitude verdadeiramente eterna que aquela que ele pode encontrar no próprio seio do mundo do espírito, todo ele de luz, com a sua riqueza infinita de formas e de símbolos arquétipos, ou primordiais, ou causais, com todas as possibilidades que ele tem, variadíssimas até ao infinito, de realização do querer mais puro e mais alto. Não existe nenhuma outra beatitude verdadeiramente eterna que aquela que podemos encontrar no interior do próprio mundo dos espíritos, todo ele luz, com a sua infinita riqueza de símbolos e formas primordiais e arquétipicas, com as suas infinitas possibilidades variadas de realização do querer mais elevado e puro. Quanto àqueles que imaginam que a aptidão do homem a experimentar-se conscientemente acaba com a morte do corpo terrestre, só depois dessa morte é que a experiência virá corrigir-lhe o seu erro, e nessa altura tão pesado de consequências. Eles não farão grande caso dessa aceitação ou do coração, e apesar de toda a sua sagacidade, eles não se aperceberão que estão a barrar eles próprios o único caminho que, desde o momento presente, aqui durante a sua vida sobre a Terra, poderia conduzi-los a um julgamento claro. Não são certamente os mais maus que, por razões que eles creem boas, identificam a morte do corpo terrestre físico com a aniquilação definitiva da consciência. Mas é muito difícil arrancá-los ao seu erro. Eles estão, neste ponto, tão escravos da aparência que lhes faz considerar a noção
do caráter perecível das coisas terrestres como sendo igualmente provado numa esfera que está submetida a outras, completamente a outras leis. Tal ideia do perecível, do transitório e que não se aplica ao mundo do espírito mais elevado, diremos nós como comentário. Sem dúvida, o ser humano, tangível aos sentidos materiais, é, quando da morte do seu corpo terrestre, aniquilado para sempre. O que subsiste é a vontade eterna, formada da sua própria substância, tal que, até à morte do corpo, ela se exprimiu nesse corpo e pelas forças dele. Assim como a consciência de si. Consciência superior, ou consciência de si mesmo, nesta forma de vontade tal qual ela é ressentida ou sentida sensorialmente, também no corpo terrestre, até aos últimos instantes de sensibilidade lúcida. Ora, estes dois elementos são, em verdade, suficientes para que o estado que sucede à morte física possa ser qualificado de sobrevida, pois mesmo a vida terrestre não é outra coisa que a expressão, percebida pelos sentidos, da vontade eterna determinada pela forma que se doou a si própria e fixando, por isso, a sua consciência dela própria. Aqui duas frases que valerá a pena reouvir e meditá-las: a vontade e a consciência de si, e a consciência que se vai tomando de si, que se sente em todo o ser. É, porém, com boa razão, que ao contrário, o raciocínio lógico se recusa a admitir que esta vontade ou consciência de si determinada pela forma que adquiriu possa ser, logo após a morte do corpo terrestre, de certo modo, elevada a um estado de beatitude eterna ou mergulhada num tormento sem fim. Ou seja, estas visões que alguns seres religiosos ou crentes no que as religiões e suas patranhas afirmaram, acabam por limitar-se e bloquear-se e muitas vezes, como Moira diz, agindo ou pensando contra um raciocínio lógico. E continuamos com Moira. O elemento impressível que antes se exprimia no corpo terrestre não se voa para as alturas das nuvens ou para os níveis mais elevados, os cumos. Produz somente uma mudança do modo de percepção e a vontade eterna, consciente, desprendida do modo terrestre de percepção, torna-se capaz de perceber, por meio dos seus órgãos sensoriais do seu corpo espiritual, que sós, aliás, lhe permitiram de fazer já da sua vida na Terra a experiência do espiritual, tenha ela sido rica ou restrita. Aqui, os órgãos sensoriais do seu corpo espiritual. Moira está-se a referir aos chakras e, sobretudo, à visão interior e também ao ouvido interior e também ao sentir interior, mas, sobretudo, o ver interior. Quanto ao que se percebe, então, logo, uma vez que os órgãos sensoriais físicos escapam à consciência, já o descrevi no primeiro capítulo e minuciosamente deste livro.
Apesar de todas as formas particulares que pode tomar, o modo de percepção permanece o mesmo das mais baixas regiões dos mundos alcançáveis pelos sentidos espirituais, como no mundo do espírito mais interno e mais elevado. O modo de percepção é o mesmo, através do olho espiritual, diremos nós. Somente as formas percebidas diferem, assim que, ou tal como o degrau ou o grau de lucidez de conhecimento individual no seio desse campo de percepção considerado, ou nós poderíamos dizer hoje, em termos do que se vai tentando compreender mais psicológica e cientificamente, num subcampo, no campo unificado de energia, consciência, que une os multi-universos nos seus vários níveis, desde o mundo espiritual mais alto e elevado, e mais interno, até às regiões ribeirinhas e, finalmente, até ao mundo terreno e físico. Quanto mais este conhecimento é elevado, quanto mais pura é a vontade eterna, tanto mais pura será a eterna vontade que a forma acusa então. Repito, para clarificar melhor. Importante frase. Quanto maior este conhecimento é, quanto mais elevado, quanto mais pura é a vontade eterna, então a forma acusa já a nitidez da forma de cristal. Então, isso sente-se, é sentido na consciência dela própria como a criadora das formas manifestadas de substância espiritual. E também, muito mais claramente, se tem consciência da eterna realidade portadora em si de toda a forma do ser, toda a forma de ser. Boinerá está a afirmar aqui que o ser humano vai adquirindo, por um conhecimento mais elevado e por uma vontade mais pura da vontade eterna e divina, que é assumida pelos seres, vivida pelos seres, então a forma de ser adquire a nitidez de um cristal e é sentida na consciência dessa pessoa como sendo a própria criadora das formas manifestadas da substância espiritual e, simultaneamente, com essa visão particular das formas manifestadas e criadas, há a consciência da realidade eterna, portadora em si de toda a forma de ser, de todos os seres. Só uma vontade ainda imprecisa, não segura dela própria, aspira ao inconformado, ao sem forma. Clarificada, pelo contrário, afirmada, firme, sob uma forma nítida, concebendo a ordem segundo a medida e o número, a vontade eterna conduz forçosamente a cada degrau da sua expressão a formas manifestadas definidas. E a sua felicidade suprema consiste em levar a criação da sua própria forma até à perfeição de que ela é suscetível. Todo artista, possuindo realmente dons de criação, e muitos outros criadores ou criadoras sobre a Terra, conhecem, é verdade, o longínquo reflexo de uma tal felicidade, mas é só
do lado espiritual do universo, que se pode experimentar tal plenitude que não era na Terra senão com um pressentimento. Eis, pois, pelo que a educação da vontade, pela utilização dos seus próprios instintos de criação, da forma, é a primeira e a mais necessária das disciplinas espirituais. Ela constitui o primeiro passo sobre a via que conduz ao mundo eterno, ao seio mesmo do Espírito. Educação da vontade. Nós somos, na verdade, estamos muito mais perto de vós que vós o imaginais. Nós estamos convosco, onde quer que vocês estejais. Pois o que de vós existe do Espírito vive eternamente no mundo espiritual que nos é aberto, ainda que vós não estejais capazes de vos identificar com o vosso ser espiritual eterno. Outra afirmação, dois parágrafos muito importantes do Abraham. Esta sensação de identidade não conseguireis chegar antes que a vossa vontade eterna se tenha completado, aperfeiçoado, culminado numa forma pura e nítida, segundo a ordem e a lei. Só aquele que, sem cesar, trabalha a arrancar-se às brumas crepusculares, no meio do qual as noções confusas do mundo do espírito fazem caminhar a aventura, poderá um dia atingir a claridade da luz espiritual que é o nosso sopro vital, a nossa respiração vital. Outro ensinamento muito importante do Abraham. Então, o procurador ou a procuradora dar-se-á conta que as 1000 questões que ele punha desde o princípio do seu caminho em vão só podem receber uma resposta plenamente satisfatória no fim do seu caminho. Esta é a razão pela qual os guias para a luz espiritual são obrigados a exigir, antes de tudo, a crença ou fé, de Glauba, que, entanto que força viva, desencadeia a impulsão a caminhar para a frente. No começo do caminho para o templo da eternidade tem de estar, de Glauba, a fé ou a crença. E só depois, então, o conhecimento pode surgir, aquele que só consegue alcançar como fim último do caminho aquele que o fizer em si mesmo. Aquele que não consegue acreditar que atingirá um dia esse objetivo, esse fim, não trabalhará, não se fatigará como exige o percurso. E quem se afasta de tal esforço não pode, em algum caso, chegar, já aqui na Terra, a um conhecimento certo sobre as coisas espirituais. Um tal conhecimento, visão, pode, contudo, cair-vos ou receber-vos se durante a vossa vida da Terra vós não conseguireis chegar livre e vivo ter um acesso livre e vivo nos reinos mais elevados do Espírito. Pois aquele que se tornou conhecedor das coisas do Espírito, ainda assim, já adquiriu mais que ele possuísse toda a ciência da Terra. Ele reconhecer-se-á em nós, e unido a nós, o reino da luz tornar-se-á, então, a sua pátria eterna.
Não se deve querer, em verdade, que o conhecimento espiritual só seja acessível àqueles que se orgulham de estar acima de toda a escolástica profana de conhecimento. Se é verdade que o conhecimento espiritual não pode ser adquirido por raciocínios intelectuais, não há dúvidas que ele, ainda assim, tal raciocínio é suscetível de ajudar ao entendimento a poder captar as coisas novas. O conhecimento do espírito não se obtém do mesmo modo que a ciência mundana, mas o conhecimento racional das relações terrestres não se pode obter de outra forma senão pelo trabalho da razão. O que a inteligência terrestre descobre pelos seus meios sensoriais físicos de investigação não poderá jamais ser o objeto do modo de investigação dos sentidos espirituais e jamais poderá haver contradição entre os dois modos de conhecimentos, se não for em consequência de um defeito de aptidão a conhecer tal. É somente lá onde termina tudo o que o pensamento pode conceber que o conhecimento pela percepção espiritual se torna possível, para além de toda a ciência humana terrena. E assim termina este capítulo segundo do tempo da eternidade e dos mundos dos espíritos. Possa o tempo da eternidade aqui presente nesta bela pintura Tempel der Ewigkeit de Bois-de-Ra inspirar-nos a aspirarmos mais interiormente, a meditarmos mais e a fazermos ressurgir a nossa consciência espiritual comungante com os mestres e com o mundo do espírito e mesmo com a fonte primordial e divina. Demos graças. Om. Lux. Om Tat Sat. Tat Tvam Asi. Tu és o Espírito. Tat Tvam Asi.